Montanha da Mais FM, tá na Mais, tá bom demais. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Mais FM! Fique bem informado, está no ar. Anápolis é notícia. Os acontecimentos em nossa cidade e região em destaque na Mais FM. Anápolis é notícia. A apresentação: Edmar Silva. Edmar Silva. Olá para você, nós estamos trazendo para você nesse dia 17 de novembro, hoje segunda-feira, mais um programa Anápolis é Notícia, aqui pela Mais FM, em 87.9, você acompanha aqui na cidade e você acompanha também no fmmais.com.br, a nossa página na internet. É claro, você também assiste e acompanha e participa através da nossa live no Facebook. Então você pode já começar deixando aí o seu recadinho, deixando a sua mensagem na manhã dessa segunda-feira, hoje 17/9, né? O mês de setembro já passou da metade e a expectativa é um ano eleitoral, nós estamos, né, prestes ao primeiro turno das eleições. Mas antes de falar em eleições, nós queremos cumprimentar a Kellen Cunha, que está conosco nesta manhã na técnica de som, e o meu amigo Henrique Morgantini. Bom dia, Morgantini. Bom dia, Kellen. Bom dia, Kellen Cunha. Bom dia, Edmar Silva. Bom dia a todos os amigos ligados na Mais FM, agora 8h06. O pessoal está com dificuldade aí para acordar e cumprir as suas tarefas cotidianas, dada a mudança climática, Kellen. Tá mais chatinho levantar da cama com esse climinha gostoso. Para quem pode ficar um pouquinho mais, né? Acaba ficando. Pois é, mas é isso aí, né? Um dia gostoso, depois de uma chuvinha da noite. Eu para ser sincero, não vi a chuva, só vi que estava molhado de manhã. Mas... Exato, só pegou os resquícios. Mas foi bom, é muito bom. Bom, vamos falar do esporte. Teve rodada do Brasileirão neste final de semana e a gente destaca aqui as principais partidas, né, os principais jogos de ontem. Pela 25ª rodada, o Ceará venceu por 2-0 o Vitória da Bahia. O Grêmio de Porto Alegre venceu por 2-0 o Paraná. O Vasco da Gama e o Flamengo ficaram no empate de 1-1. Botafogo 1, América Mineiro 0. Lá no Mineirão, né, em Minas Gerais, o Cruzeiro e o Atlético Mineiro ficaram no empate também de 0-0. O Clube Atlético Paranaense 3 e o Fluminense voltou com apenas 1. O Bahia e o Palmeiras também empataram em 1-1 lá na Fonte Nova. O Santos e o São Paulo ficaram no 0-0 na Vila Belmiro. O Corinthians venceu por 2-1 o Sport Recife
na Arena Corinthians. Hoje, o último jogo da rodada, acontece às 20 horas na Arena Condá, Chapecoense e Internacional. Acompanhou aí, pelo menos, o Flamengo e o Vasco, meu amigo? Acompanhamos a rodada. É interessante. A partida principal é de hoje, né? Que vai definir a parte de cima da tabela e a liderança. Porque o Inter é o segundo. O Inter pode, não jogou ainda, pode reassumir a liderança do campeonato. Exatamente. Tem um jogo que é traiçoeiro, não é mais difíceis, mas é sempre traiçoeiro, que é com a Chapecoense. Né? O empate do São Paulo com o Santos no clássico, né? Isto, como Flamengo e Vasco, apesar da diferença de elencos e da posição na tabela, né? Um clássico sempre tem essa mística, e o Flamengo não vem, é verdade, desempenhando um grande futebol. Então, né, a briga na parte de cima da tabela vai ficar na dependência desse jogo. Um caso de tropeço aí do Internacional com a Chapecoense pode criar pode reacender, na verdade, um acirramento da disputa aí. Muito bem. Mas o São Paulo é o líder com 50 pontos, o Internacional é o segundo com 49, ou seja, se vencer hoje... Se empatar, ele consegue a liderança pelos critérios de desempate. Né? Se vencer, ele vai a 52. O Palmeiras é o terceiro colocado, tem 47. O Flamengo, né? Apesar das dificuldades, está em quarto lugar, está no G4. Está no G4. Tem 45 pontos. O Grêmio vem logo em seguida com 44, e o Atlético Mineiro tem 42, é o sexto colocado. Depois vem Cruzeiro, Corinthians, Santos, Fluminense, Atlético, América, Vitória, Bahia, Botafogo, Ceará. O Vasco é o 17º, portanto, dentro do Z4. A Chapecoense é o 18º, o Sport Recife é o 19º, e o Paraná é o 20º, né? O Lanternaço. Lanternaço com apenas 16 pontos. Então aí a classificação do Campeonato Brasileiro. Na segunda divisão, no Brasileirão da Série B, também nós tivemos uma rodada interessante nesse final de semana, né, Marcos? Tivemos o clássico, né, Goiás e Atlético Goianiense, com vitória do Goiás. Vitória do Goiás. E eu estava vendo a tabela, estou tentando abrir aqui, não estou conseguindo, mas deixa eu ver se eu consigo aqui. O Goiás, Vila e Atlético estão um atrás do outro na tabela. Né? Isso. É muito interessante o posicionamento aí dos três clubes goianos, todos os três enfrentando um bom momento, né? Um momento do esporte no Brasileirão da Série B. Muito bem. Daqui a pouquinho a gente dá mais informações sobre a Série B. Deixa eu tô conseguindo abrir aqui, não. Tá meio tipo. Vê se você consegue aí, cara. E o que você está com dificuldade, meu caro? Qual a informação que você demanda isso que eu e quero. que eu quero nós saber não a pontuação temos? lá. O Fortaleza continua em primeiro lugar com 47 pontos, né? O CSA tem 46, é o segundo. Goiás tem 45, é o terceiro. O Vila Nova é o Atlético, né? O quarto com 43. E o Vila Nova também tem 43, está em quinto lugar. Então, o destaque aí é justamente essa ordem, né? Se você Goiás, pensar... Atlético e Vila... se você pensar que que o Vila Nova, que é o pior dos goianos, né, na colocação, está em quinto, e principalmente que a diferença entre o Vila Nova e o Fortaleza é de apenas 4 pontos, você percebe o quanto está acirrado, e o quanto que matematicamente, pode pensar na lei das probabilidades, mas o quanto que matematicamente há uma possibilidade de os 3 goianos subirem para a Série A. Veja, a diferença do Goiás para o líder, ou seja, uma vitória e um tropeço do Fortaleza e uma vitória do Goiás, torna o Goiás líder do campeonato, né, candidato ao título. No meio aí nós temos o CSA com 1 ponto a menos do líder, de 46, e aí, como eu disse, o Vila Nova em quinto lugar tem só 4 pontos a menos, Vila Nova 43 e o líder 47. Então, é uma briga direta com o Avaí, que está 1 ponto abaixo de 42, e o CSA, que é o primeiro acima da trinca dos goianos, que tem 46. Então, vai ser uma reta final de quem tem mais disciplina, de quem tem mais garra para disputar esses jogos, porque, literalmente, realmente,
não é um exagero, uma expressão batida do futebol. Cada jogo daqui para frente vai ser uma decisão para esses 5 primeiros colocados. Muito bem, mas vamos às notícias da política. Na sexta-feira, Margatini, nós tivemos mais uma rodada de pesquisa. Nós falamos na semana passada sobre as pesquisas e, né, na sexta-feira uma nova pesquisa do Datafolha foi publicada e com os números já bem diferentes da pesquisa anterior. Nós tivemos na definição da pesquisa Datafolha divulgada na sexta-feira, o Jair Bolsonaro com 26 pontos à frente na liderança e, em segundo lugar, o Ciro e o Haddad com 13 pontos em terceiro lugar. O Alckmin tem 9 e a Marina Silva tem 8 em quarto lugar. Então, a pesquisa Datafolha foi divulgada na sexta-feira e aponta, apesar de continuar liderando a corrida Planalto, com 26 pontos das intenções do voto, o deputado federal Jair Bolsonaro estaria em empate técnico com Marina Silva, Rede de Geraldo Alckmin e Fernando Haddad em um eventual segundo turno. O candidato PSL só seria derrotado em segundo turno contra Ciro Gomes, do PDT, que vence todos os adversários nos cenários testados. Então, uma nova pesquisa, né? E o destaque da pesquisa, né? O Bolsonaro, ele continua mais ou menos naquela margem, né, que foi colocada nas pesquisas anteriores, de 20, 22, 24, e esta um pouquinho melhor, 26, né? Mas a grande surpresa dessa pesquisa é o Haddad, que na pesquisa anterior tinha 9%, e aparece em segundo lugar, empatado com o Ciro, com 13%. Essa é a principal informação. É preciso registrar a elevação dentro da margem de erro em relação à pesquisa anterior de Jair Bolsonaro, mas, sem sombra de dúvida, o crescimento efetivo, né, praticamente, aliás, mais que dobrou das intenções de voto, tinha 4, foi para 13, né, do candidato Fernando Haddad, depois que foi oficializado a sua candidatura pelo PT no lugar de Lula. E a tendência agora é que haja uma elevação, né, conforme vai se informando para o eleitor do Lula de que o candidato Lula é Fernando Haddad. Né? Tem uma informação interessante do final de semana, a Justiça estar, nesse momento, proibindo Lula de aparecer, de dar qualquer declaração. Né? Isso é mais um episódio que nós temos visto da tentativa de calar a voz do maior líder político que existe no país, né, hoje. Mas mais um episódio, e por outro lado a gente percebe que a pesquisa mostra que mesmo assim já há um entendimento de que Lula é Haddad, Haddad é Lula para o eleitor, né, do candidato do PT. Então, essa é a parte interessante, né? O que Ciro levou tanto tempo para conquistar, que foi a segunda colocação, Haddad conseguiu em questão de 4, 5 dias de diferença. A próxima pesquisa vai dar uma tendência muito interessante em relação ao eleitorado, né, Edmar? Porque ela vai mostrar, mostrando uma elevação ainda mais, um isolamento de Fernando Haddad em relação aos demais colocados, ou seja, a entrada de Haddad junto, mais próximo, criando um primeiro pelotão, né, na pesquisa eleitoral, vai definir uma certa tendência, porque hoje o eleitor que migrou para Marina, que cresceu na pesquisa, que migrou para Ciro, que cresceu na pesquisa, é tradicionalmente, ou originalmente, como a gente viu nas aferições anteriores, um voto dado ao Lula. Quando o Lula deixa de ser candidato, então eu vou no Ciro, vou na Marina, não, peraí, tem um Haddad aqui, então, aí o cara vai, então eu vou voltar para o Lula, vou voltar para o Haddad. Em acontecendo isso, há uma tendência de polarização entre Jair e Bolsonaro. Por um outro lado, a gente percebe, por exemplo, a campanha de Geraldo Alckmin tentando, né, correr contra o tempo para se colocar ele como um antídoto ao PT, um antídoto a essa campanha, um antídoto a Bolsonaro, por exemplo, né? Começou fazendo ataques duros à campanha de Bolsonaro, agora faz ataques à campanha do PT, nessa tentativa de voltar, o próprio Alckmin voltar a polarizar, né? Voltar a ser o nome que rivaliza com o PT, que rivaliza com Lula, com Dilma, como ele próprio já protagonizou esse papel, e o PSDB vem protagonizando desde 1994. Né?
São as disputas há 24 anos dessa polarização no Brasil, né, com vitórias de Fernando Henrique Cardoso e depois, né, com as vitórias de Lula e Dilma, né, as 4 vitórias de Lula e Dilma. Então, essa novidade na eleição é justamente, por enquanto, a saída do PSDB desse lado, dessa polarização. Ele tenta recuperar, os próximos dias vão ser decisivos, nós estamos na reta final, hoje é dia 17, na eleição dia 27, nós estamos há 20 dias. No dia 7 de outubro? A eleição dia 7 de outubro, então nós estamos no dia 17, temos exatamente mais 18 dias, né, para o fim do mês, com mais 7, 21 dias, não é isso? Acertei? Não, 18 dias, é um pouco mais. 18, perdão, o que acontece? 14 dias para o fim do mês, querido. Eu estou botando um mês com 35 dias, cara. O que é isso que eu estou fazendo? Trabalhador. Olha, efeito segunda-feira, porque na verdade a minha pilha é movida a raios solares. Como eu menciono nublada, entendeu? Não tem aquela das placas, eu não consigo carregar as placas. Mas são 14 dias para o fim do mês, mais 21 dias. Né? Levando em consideração que nós já estamos no 17, então vamos tirar esse 20 dias. Pronto. 20 dias. Então, é um tempo curto, né? Rapidinho vai... É um tempo perfeito. É muito traiçoeira essa análise, né? Porque é um tempo perfeito para se fazer qualquer virada eleitoral. Qualquer virada. Você pode imaginar que a Marina pode fazer um negócio e arrancar. Você pode imaginar, por exemplo, que o Daniel Vilela, que está empatado em segundo lugar, né, com o Zé Hélio, pode dar uma virada e passar, cara. É um tempo hábil. Mas, ao mesmo tempo, é um tempo curtíssimo para se encontrar o fato novo, para se encontrar um discurso, né, tanto no plano nacional, como esse exemplo no plano goiano, para se encontrar um discurso para promover essa mudança. Então, vai levar vantagem quem conseguir encaixar a melhor estratégia, ou seja, tem um que quer ficar quietinho, quem está na frente quer ficar quietinho, quem está atrás quer se movimentar, quem está mais atrás tem que bater em todo mundo que está na frente, para ver se consegue tirar voto para ele mesmo, porque tem isso. A campanha também tem essa curiosidade. O título bate e tira voto daquele seu alvo, mas o voto não vai para ele. Mas ele bate, mas joga o voto. Joga exatamente isso. Então, essa é uma parte interessante que a gente vai analisar nos próximos dias. Muito bem. Os resultados para o segundo turno dessa pesquisa da Datafolha, né, divulgada na sexta-feira, a gente destaca aqui, porque foi logo depois do programa, a Marina, os cenários para o segundo turno montados aqui, né, Marina e Bolsonaro. Na pesquisa da Datafolha, a Marina teria 43% dos votos contra 39% de Bolsonaro. Brancos e nulos, 16%, não sabe, 12%. Alckmin e Bolsonaro, é outro quadro colocado. Alckmin teria 41% contra Bolsonaro, que teria 37%, 19 pontos em brancos e nulos, e 2 não sabe. Se a disputa fosse entre Ciro e Bolsonaro, de acordo com a pesquisa, Ciro teria 45% e Bolsonaro 38%. Na pesquisa também foi colocado o nome de Haddad e Bolsonaro. Jair Bolsonaro teria 41% e Haddad teria 40%. Votos brancos e nulos, 17%, não sabe, 2%. Né? Então, o único cenário aqui que o Bolsonaro venceria, né, seria, no caso do Haddad, e assim mesmo dentro da margem de erro, né, 41-40%. Ou seja, empate técnico. Né? Num momento em que é claro que esse é um retrato do momento, tem que ser respeitado como retrato do momento. Mas é preciso fazer algumas ressalvas, como, por exemplo, no momento em que acabou de acontecer um evento como um atentado contra a vida de um candidato e a oficialização de um candidato que acabou de tornar-se o candidato titular, a vice acabou de tornar candidato, são muito precoces essas simulações. Nesse momento, Ciro Gomes leva uma vantagem muito grande porque está muito tempo já fazendo a campanha. Marina, Geraldo Alckmin não parte de um certo lado de polarização para que se evite uma vitória de Jair Bolsonaro, por tudo que ele vem representando, em termos desse discurso odioso que beira o fascismo e tudo isso que ele vem falando. Diante disso, é preciso que a gente reorganize esse pensamento, reorganize essa tabulação no segundo turno, daqui a alguns dias. Como, por exemplo, acho que o processo de alta de Bolsonaro
evoluir, quando ele, de repente, puder participar dos seus eventos de campanha, puder falar um pouco mais, e quando o Haddad, por exemplo, levar a sua mensagem, porque ainda não conseguiu fazer. Agora, esse final de semana aconteceu algo interessante, porque mesmo no leito do hospital, ele que deixou a UTI, Bolsonaro já deu uma declaração que foi aquela que, por exemplo, Tasso Gereissati criticou, que foi tomada pelo PSDB 4 anos atrás, a de questionar as eleições. Aécio Neves questionou o resultado das eleições, gerando uma instabilidade democrática no Brasil fundamental para essa crise que nós estamos vivendo. Tanto é que ele próprio, presidente do PSDB, admitiu isso. Reconheceu isso, admitiu a própria culpa, né, como partido, culpa institucional, não exatamente dele. E Bolsonaro faz isso já gerando uma instabilidade muito grande no processo eleitoral, típico de quem não tem uma responsabilidade com a segurança, né, com a soberania nacional, né, como ele demonstrando já há muito tempo. Ele deu uma declaração dizendo que tem medo que as eleições sejam fraudadas. É preciso perguntar, né, e levar a sério o candidato que é eleito nas pesquisas, do porquê. Né? Há uma pessoa de fraude? Sim, por quê? Aonde que ele encontrou esse tipo de indício? Né? Ou é só uma declaração para instaurar uma insegurança, só para criar um incêndio aí nos discursos dos seus seguidores nas ruas do Brasil? Né? É preciso ter um tipo de responsabilidade. Né? Outro comentário, outra questão interessante, que ele questiona as pesquisas, né? Sendo que ele é líder nas pesquisas nos últimos meses. Né? Não, e arrefeceu, parece que arrefeceu um pouco os eleitores, os seguidores dele, que começavam a falar mal de pesquisas, pesquisas eram mentirosas, que tudo. Agora, de repente, a pesquisa é verdadeira, né? Essa é uma coisa do fundamentalismo. O fundamentalismo tem essas coisas, não tem um compromisso com a realidade das coisas, só com o delírio. Muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações no Anápolis é Notícia. Anápolis é Notícia. Mais FM. Mais FM, apoio cultural. Anuncie no rádio. A publicidade no rádio tem menor custo e maior alcance, sem contar a rapidez da veiculação sonora, o que garante que o anúncio no rádio é um investimento de resultado imediato. Quantas pessoas não se mudam para a sua cidade todos os anos? Essas pessoas são potenciais novos consumidores e elas também ouvem rádio. E o seu objetivo é atraí-las. Vença a concorrência, expondo o seu produto ou serviço aonde todos terão acesso. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde 42, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo, às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Alô, bom dia! Alô, bom dia! De segunda a sábado, a partir das 6 da manhã, com Sérgio Fontinelli. Música, alegria e informação no começo do seu dia. Alô, bom dia! Poderoso, você aqui na Chipset Format. Eu mesmo! Como é que tá? Tudo bem? Mais ou menos, mais ou menos. Eu estava aqui no Facebook e de repente o computador travou, tinha umas porradas nele achando que era alguma coisa ruim. E era? É vírus mesmo. E aí eu fiquei sabendo que aí na Chipset vocês cobram barato pra cá. Barato pra caramba. E tem mais, Poderoso, formatação e limpeza de micros, consertos de computadores, instalação de programas, remoção de vírus, configurações, upgrade e buscamos e entregamos seu computador em sua residência. Chipset Format, sempre o melhor negócio. Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Telefone WhatsApp 99369-5036. E-mail cpdheg@hotmail.com. Novas ideias no Goiás 2, MDB e PRB. Olá, meu nome é Osair José, fui vice-prefeito de Aparecida e ao lado de Maguito Vilela, transformamos Aparecida de Goiânia. Agora quero trabalhar pelo desenvolvimento de Goiás. Peço o seu voto, Osair José, 15500. Meus amigos e minhas amigas, sou o Rones Ferreira, candidato a deputado estadual com o número 15620. Meu compromisso é com o povo do meu estado e da minha cidade. Peço o seu voto, 15620. Seu Edson, tudo bem? Fique à vontade. O senhor aceita uma água parada? É um absurdo, mas tem gente recebendo muito bem o mosquito da dengue em casa. Dengue mata. O caso pode ficar sério se a gente não cuidar. Chame os vizinhos e acabe com a água parada em vasos, calhas, pneus, jardins e quintais.
Uma campanha. Mais FM. Coligação Goiás Avança Mais. PSDB, PSB, PSD, PTB, PPS, PPR, Solidariedade, TV, Rede Patriota e Avante. Anápolis é o grande motor da economia goiana. Vou implantar um novo DAIA, atraindo mais empresas e gerando mais empregos. Anápolis já tem restaurante cidadão. Vou construir mais um para os trabalhadores do DAIA. E na educação, vou levar mais colégios militares e escolas padrão século XXI. Para isso, peço o seu voto. Zé Governador, 45. A vida é feita de escolhas. Eu escolhi a vida pública, porque acredito que é possível, sim, fazer política com honestidade, com verdade. Os brasileiros e goianos não aceitam mais o discurso fácil, nem o Estado caçador. Não aceitam mais o aumento de impostos e nem os privilégios. Peço seu voto para defender essas mudanças que vão gerar emprego e renda para os brasileiros. Lúcia Vânia, senadora. Mais FM. Ideias no Goiás. Cuidar das cidades e das pessoas sempre foi nosso objetivo, não é, Baldir? Por isso lutamos para que investimentos e recursos viessem para Goiás, infraestrutura, melhorias para os goianos em todos os cantos deste estado. A reforma tributária, defesa do judiciário, do Ministério Público, funcionalismo e o social são minhas bandeiras. Vote no padrinho, amigo da gente, Sandy Júnior, para o deputado federal 1122. Dupla de maior sucesso no Brasil. Chega em Anápolis. Eles arrastam multidões por onde passam. Foi a dor mais doída que eu senti na vida. Eles são Sabe aquele amor que se multiplica? Zé Neto e Cristiano. Foi, mas não é mais a minha notificação preferida. E junto com eles, para que esta noite seja inesquecível, Gabriel Gala. Eu divido só se for. Mas para completar esse mega evento, Alô, Anápolis, foi no 12 aí. Encontro lá. A gente aí. E não perca por nada. A gente não volta, a cidade vai ganhar. 26 de outubro, sexta, em Anápolis. Informações e vendas: 6230 98 76 66. Realização Nobel Eventos. Mais FM, apoio cultural. Mais FM, Anápolis. Anápolis é notícia. Edmar Silva. Olá para você, nós estamos de volta para o segundo bloco do programa Anápolis é Notícia desta segunda-feira, hoje, 17 de setembro de 2018. Quero agradecer ao pessoal que está conosco acompanhando a nossa transmissão ao vivo pelo Facebook. Obrigado pelo carinho da audiência. Um abraço para Maria Elza, que nos acompanha sempre lá de Interlândia, né? Interlândia, não, de Sousânia. Um abraço então para Maria Elza, que está sempre conectada, acompanhando lá da família. Para você que está ligado também, nosso abraço. Um abraço para Diana Pereira, um abraço para Ludmila Rodrigues, um abraço para o meu amigo Alfredo Landim, que está sempre acompanhando o programa. Um abraço também para o meu amigo José Maria, ele está sempre ligado. Um abraço também para o Ricardo Pereira. Isso aí, muita gente que conectados pelo Facebook ou também acompanhando pela nossa transmissão no WhatsApp, né? Muita gente acompanha pelo WhatsApp. Um abraço para a Mirna que está sempre acompanhando o programa ao meio-dia, na hora do almoço. A gente precisa ter mandado para ela o programa pelo WhatsApp, senão ela briga com a gente, né? Um abraço também para o Marcos Rodrigues, que está sempre ligado, está sempre conectado. Um abraço para a Maria Nova da Silva, que nos acompanha também. Isso aí, muita gente ligada, muita gente acompanhando. Bom, hoje nós estamos falando das campanhas eleitorais, destacando as principais notícias das eleições de 2018. E o G1 traz várias manchetes aqui sobre as eleições. A primeira delas, o Haddad nega ter copiado o Ciro e fala em plataforma comum no segundo turno. O Ciro Gomes
trouxe aquela proposta do SPC, né? SPC zero, como é que é? Chama lá? Tiraram 60 milhões de brasileiros do SPC. O Haddad fez uma proposta semelhante e, segundo a matéria aqui, ele está negando que copiou o Ciro. Lembra? Sim, o Ciro Gomes apareceu com um projeto muito específico sobre o SPC. O Fernando Haddad agora vem falando também sobre recuperação de crédito. A verdade é que a saída para a condição de devedor do cidadão brasileiro é o enriquecimento da economia, a geração de emprego e, principalmente, né, o aumento da capacidade do poder aquisitivo, né, o aumento da capacidade, o aumento da valorização do dinheiro. Porque não adianta ganhar-se muito, né, e esse dinheiro não servir para nada, você automaticamente passa a ganhar pouco. Né? Então, por exemplo, a balança comercial é fundamental, essa relação com o dólar, que mexe muito com a classe média brasileira, mexe com todos, né? Porque os produtos hoje são indexados em dólar. Mas principalmente, mas principalmente a classe média brasileira em relação ao dólar, ao consumo de determinados produtos. Né? Mas quando você consegue fazer algo nesse sentido, você automaticamente melhora. Eu dou um exemplo parecido com essa história que acho que ilustra bem, que é a questão da tão falada reforma da Previdência. O Ministério da Previdência está quebrado, está dando problema. Sim, aumenta o número de emprego formal, dá segurança jurídica através das leis trabalhistas ao cidadão, e aumenta o número de emprego, coloca ele para trabalhar, automaticamente coloca ele para contribuir. E você acaba com o déficit da Previdência, porque você coloca mais gente pagando a Previdência, mais gente contribuindo. Então, você melhora a balança. Você pode fazer a reforma que você quiser. Se você não conseguir gerar emprego, não conseguir gerar gente contribuindo e engrossando aí a conta da Previdência, não há reforma que vai fazer com que ela funcione, porque sempre vai faltar. Então, o aquecimento da economia, através da pequena economia, da economia cotidiana, através da geração de emprego, através da distribuição de renda, porque faz com que o cidadão obrigatoriamente gaste o dinheiro que ele recebe através da assistência a quem precisa, você acaba girando essa roda da economia mais rapidamente, mais velozmente, e com isso você consegue melhorar a condição que nós encontramos. A grande saída é essa, a diminuição de desigualdades e o ingresso do cidadão, hoje desempregado, no mercado formal de trabalho. Não é fazendo bico, é no mercado formal, porque é aí quem defenda fim dos direitos dos trabalhadores. Né? O Bolsonaro é um deles, né, que usa aquela máxima, ou tem direito e não tem emprego, ou tem emprego sem direito nenhum. E aí ele bota o cidadão para escolher. Não é certamente o que nós queremos. Nós somos trabalhadores e queremos a garantia dos nossos direitos. E é através da geração desse mercado formal que você consegue gerar contribuição compulsória, automática, na Previdência e acabar com esse problema. A mesma coisa. Está devendo, quer fazer um financiamento, alguma coisa, quer pagar algo no crediário, acerta a sua dívida, tendo dinheiro, todo mundo vai acertar a sua dívida e vai retomar a sua vida normalmente. Muito bem. A Haddad nega ter copiado a proposta de Ciro e defende plataforma comum de seguro. Esse é o programa. A Haddad promete criar o programa Dívida Zero para consumidores endividados, que guarda semelhança com o nome limpo, uma das principais promessas do candidato PDT. Isso, então, são duas propostas semelhantes que estão sendo colocadas. O Governo traz é o seguinte: Bolsonaro chora, diz que a eleição pode ter fraude e que Haddad soltará Lula. Essa é a manchete do UOL. Você mencionou aí essa fala do Bolsonaro, o presidente, candidato à presidência da República, Bolsonaro, do PSL, fez um discurso ao vivo neste domingo, dia 16, direto do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, onde está internado desde o dia 7 de setembro. Deitado em uma cama na unidade de cuidados semi-intensivos, presidenciável, falou pausadamente em tom baixo mais de 15 minutos, chorou, criticou o Supremo Tribunal Federal por derrubar a obrigatoriedade do voto impresso e afirmou que o candidato PT, Fernando Haddad, libertará o ex-presidente Lula da Silva, preso desde abril, caso seja eleito. O Haddad, eleito presidente, ele já falou isso. Se não falou, vocês sabem, assina no mesmo documento a posse do indulto de Lula.
fundo seguinte nomeia o chefe da Casa Civil, afirmou Bolsonaro. Em vídeo, Bolsonaro aparece andando no hospital e brinca com a equipe médica. Bolsonaro deixa o UTI, passa para a unidade. São outras informações sobre o candidato. Mas o candidato usa as redes sociais, né, para um discurso meio... o discurso dele de sempre, o discurso dele de sempre, né? Querendo jogar medo nas pessoas, né, através do discurso de ódio, né, um discurso raivoso, né, já colocou, questiona o processo eleitoral brasileiro, né, que é copiado e referenciado para o mundo inteiro. Mas é isso é o Bolsonaro. Muito bem. Ainda, deixa eu ver aqui, ainda a manchete comecei a falar do G1 aqui, mas o UOL me chamou aqui para essa questão. Brasileiros não merecem segundo turno entre PT e Bolsonaro, diz Ciro Gomes, né? Então, o Ciro também ataca os dois, né? Bolsonaro e o Partido dos Trabalhadores, claro, né? Com a intenção de polarizar, não é isso? Com a intenção de trazer para ele essa polarização, né? Quer dizer, não merece PT e Bolsonaro. Então merece o quê, então? Marina e Bolsonaro? Por que não? Alckmin e Bolsonaro? Merece isso? Não, merece entre eu, Ciro e Bolsonaro. Então essa é mais uma tentativa dele de conseguir os votos aí de indecisos, daqueles que eram eleitores do Lula e estão voando em relação a Haddad. Agora veja, ele atacar o PT é uma instituição que hoje é bem menor do que é a imagem do Lula. Então, quem é eleitor do Lula, e nós sabemos aí que chegou a 39% das intenções de voto, ele tem uma tendência muito mais natural em ouvir o presidente Lula em relação à intenção de voto do que pensar em PT, do que pensar em Haddad, ou mesmo trocar o seu voto por Ciro, né? Mas é uma tentativa muito mais de puxar os candidatos que já não são do PT para ele do que qualquer outra coisa. Muito bem. O Alckmin diz que a economia não será recuperada na bala. E a Marina diz que ataque virtual a grupo contrário a Bolsonaro é marxista, né? Então, a manifestação aqui de ambos os candidatos também atacando o Jair Bolsonaro. Bom, o Alckmin ele tem insistido nesse discurso, né? De não é na faca, não é na bala que vai se resolver os problemas do país. O candidato do PSDB a presidente fez campanha nesse domingo na zona sul da capital paulista, disse que parte dos eleitores está optando por Jair Bolsonaro como reação ao PT. Então aí o Jair, né, comendo pastelão lá deixa eu ver se é lá na rua, né? Imaginei que fosse lá no Mercadão de São Paulo. Muito bem. Nós vamos para mais um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta destacando as notícias de Goiás. Fique bem informado. Você está ouvindo Anápolis é Notícia. Mais FM, apoio cultural. Atenção, a popularidade do rádio é imbatível. Se seu objetivo é tornar sua empresa ou marca conhecida, então o rádio é o lugar certo. A abrangência de público de todas as classes sociais, a instantaneidade de veiculação e o baixo custo publicitário não deixam dúvidas de que o rádio é a melhor opção. Para vencer a concorrência, mostre-se. Propague suas ideias pelas ondas sonoras. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Tá na Mais. Tá bom demais. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde, quadra 2, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo, às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Professora Geli, senadora 131, é do time do Lula. Todo professor sabe a importância do Fundeb na qualidade do ensino e valorização da categoria. Mas esta lei termina em 2020. Como senadora, vou lutar pela permanência e ampliação do Fundeb e por mais verbas federais na educação básica. Educação muda você, muda o país. Vote professora Geli
131, senadora. Ligação PT. Caiado, Demóstenes, Zé Ellington e Marconi sempre estiveram juntos. Foi Caiado quem trouxe Demóstenes para o seu partido e fez dele senador. Foi Caiado quem trouxe Zé Ellington para o seu partido e fez dele vice de Marconi em 2010. Estiveram juntos em 4 eleições, um protegendo e apoiando o outro. Agora, por interesse eleitoral, Caiado e Zé Ellington tentam esconder sua relação com Marconi Perillo. O que está por trás disso? Coligação Novas Ideias, Novo Goiás, MDB, PP, PRB e PRS. A dupla de maior sucesso no Brasil chega em Anápolis. Eles arrastam multidões por onde passam. Foi a dor mais doida que eu senti na vida. Eles são Sabe aquele amor que se multiplica? Zé Neto e Cristiano. Foi, mas não é mais a minha notificação preferida. E junto com eles, para que esta noite seja inesquecível, Gabriel Gala. Se eu divido, só se for minha. Tem mais para completar esse mega evento. O Anápolis foi no Conselho. Encontro lá. A gente aí. E não perca por nada. A cidade vai ganhar. 26 de outubro, sexta, em Anápolis. Informações e vendas 6230 98 76 66. Realização não Coligação Goiás avança mais um. PTB, PR, PPS, PSB, PSDB, PSD, Solidariedade. Olá, sou procuradora federal e luto por um serviço público de qualidade, combate à corrupção, contra a reforma da Previdência e discriminação da mulher. Por um Brasil mais justo. Vote Eulina Brito, 5544. Da mulher é 10, significa que ela pode fazer muito mais pelo seu país. Por um Congresso Nacional totalmente renovado, com a força da mulher, Ludmila da Mata, deputada federal, 55. Precisou de gás? É só chamar Betagás 3314-7786 e o WhatsApp 99134-9994. Entregamos de segunda a sábado, das 8 da manhã às 7h30 da noite e feriados, das 8 ao meio-dia. Na Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Entrega rápida, precinho camarada e o gás mais confiável da cidade. Não fique na mão, ligue para a Betagás. Anote aí, 3314-7786 e o WhatsApp 99134-9994. Rua 2, 711, Jundiaí, Vila Industrial. Ligue e peça também a sua água mineral. Mais FM, apoio cultural. Nada mais tá bom demais. Mais FM. Os acontecimentos em nossa cidade. Anápolis é notícia. Edmar Silva. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Anápolis Notícia desta segunda-feira, hoje, dia 17 de setembro. Quero abraçar minha amiga Maria Santos, lá no Jundiaí, acompanhando o programa. Obrigado pelo carinho da audiência de todos os dias. Um abraço para Maria Santos. Bom trabalho, bom dia para você. A dona Maria Elza também nos acompanhando. Obrigado pelo carinho da audiência. Bom, deixa eu ver se tem mais informações aqui. Ok, beleza. Bom, as notícias de Goiás, né, a coluna Giro do Jornal Popular de hoje traz as informações políticas de Goiás. A primeira delas aqui diz o seguinte: PT quer fazer campanha de Haddad entrar em Goiás. Agora oficialmente candidato a presidente da República, Fernando Haddad, PT, deve vir a Goiás ainda neste mês. A data da visita deve ser definida hoje em reunião da Coordenação Nacional em São Paulo. O encontro vai estabelecer o calendário de viagens do petista e da candidata a vice, Manuela Dávila, do PCdoB. O partido visa os votos de Lula no estado, uma vez que o ex-presidente liderava as pesquisas ao Planalto em solo goiano, enquanto ainda era colocado como candidato. Outro foco será a propaganda de TV. Nessa semana começa a ser veiculado vídeo de Haddad pedindo voto para candidato do partido em Goiás, Cátia Maria. No vídeo, ele diz que o Brasil de Temer está desgovernado e Goiás sofre com isso, ressaltando que é possível virar esse jogo. Então, o candidato do Partido dos Trabalhadores, Fernando Haddad, deve estar em Goiás nos próximos dias aí, né, para a divulgação da campanha. A intenção de fazer
Haddad chegar a Goiás, é fazer chegar o Brasil inteiro. Né? Ele vai haver, ele vai cumprir uma campanha, uma agenda de campanha que certamente vai contemplar vários estados. Aqui em Goiás tem uma característica diferente a campanha petista, porque todos, obviamente, mencionam Lula, mencionam o Plano Nacional, mas aqui parece que o principal mote da campanha é dizer que vai ser feito em Goiás o que foi feito pelo Lula, ou seja, uma tentativa aí de colar o processo eleitoral, uma vez que o processo eleitoral nacional com regional, uma vez que as pesquisas mostram que Lula é líder em Goiás. Então, já que Lula era líder em Goiás, tenta-se fazer Haddad líder em Goiás e puxar parte desse eleitorado para a candidatura de Kátia Maria do PT. Né? Essa é a principal estratégia. E aí a vinda de Haddad para cá certamente contribui muito nisso. Né? Muito bem. Outra notícia do Jornal Popular do Coluna Giro é sobre a impugnação de candidatos a deputado estadual. 3 candidatos a estadual foram indeferidos com base na lei da ficha limpa. O pastor Chaene, do PHS, o ex-prefeito de Anápolis, Hernani de Paula, do Partido Progressista, e o sogro de Carlos Cachoeira, o Lair Mendonça, do Avante. 3 deputados estaduais aí retirados da lista, né? O Avante tem até claro hoje. Que eles podem recorrer, né, certamente, mas foram impugnados e as suas candidaturas indeferidas. O Avante tem até hoje para anunciar uma troca, né? Em acatando essa decisão. Na verdade, cabe esse recurso, ainda hoje é útil, porque hoje é o prazo limite. Hoje é o 17, é o prazo limite. Eu acho que não. Hoje é o prazo limite para a substituição dos candidatos. Então, muito provavelmente não há um espaço aí para se trocar. O partido pode substituir até hoje. Pois é, mas o nome que já foi colocado aí não tem mais recurso, é isso? Eu creio que tem. Porque eu acho que são duas coisas diferentes. Uma coisa é porque o partido, por exemplo, o partido pode correr o risco de não indicar outro e deixar o candidato recorrer. Pois é, mas aí ele vai perder o... Essa é a questão, Edmar. Se você tem... e essa é a parte importante. Se o partido tem um limite, que é hoje para trocar o nome do candidato... Ele pode trocar? Isso. E uma vez que ele reconheça, então que ele recorra e fala, não, você não é ficha suja, ele não pode voltar mais ao pleito. Amanhã não se pode indicar mais ninguém. Então, ele pode recorrer e provar que não é isso, que é aquilo, que é aquele outro. Mas concorrer ele não vai poder mais. Está fora. Está fora. Né? Essa é a decisão, pelo menos de acordo com a agenda, já que hoje repito, o problema não é jurídico. O problema é a agenda eleitoral. Se hoje é o prazo limite para se trocar, você manter alguém e ele for reconhecido como inelegível, você perdeu aquela vaga. Você não pode trocar por outro nome. E se você troca, você não pode voltar mais ao anterior. Se troca, automaticamente está aceitando aquela decisão. O Lair do Avante, né, tem uma expectativa de que a filha dele, que é a esposa de Carlos Cachoeira, que é a Andressa Mendonça, ela possa tomar o lugar do pai e ela ser candidata a deputado estadual, como aí já é o Lair Mendonça, né? Lair Mendonça. Lair Mendonça, do Avante. Em Anápolis, o ex-prefeito Hernani de Paula, que é candidato a deputado estadual, então é ficha suja, e a gente não sabe se o PP, que é o partido ao qual ele está concorrendo às eleições, né, vai manter, deixando que ele recua, como se isso vai promover alguma troca. Muito bem. Bom, ainda a Coluna Giro fala sobre a questão financeira. Daniel Vilela, do MDB, é o candidato ao governo com mais recursos declarados até o momento, 4 milhões e 800 mil reais. É seguido por Ronaldo Caiado, que tem 4 milhões e 500 mil reais. E José Elton, 3 milhões. Tucano é o segundo candidato a governador no Brasil a receber mais recursos do PSDB nacional. Só perde para o João Dória, de São Paulo, que recebeu 4 milhões e 800 mil reais. Então, aí o pessoal do Jornal Popular de olho na questão financeira dos candidatos, né? Essa questão financeira é muito um fetiche de jornalista. Né? Tem um fetiche, assim, quanto gastou, quanto consumiu. Porque se gastar dinheiro fosse garantia de alguma coisa, nós teríamos outros caminhos aí no Brasil, nos estados, nos municípios, há muito tempo. Né? Tão importante quanto o gasto é o como está gastando, que jeito está gastando, né? Que tipo de mobilização que existe. Por exemplo, a gente pega algo que não é essencialmente financeiro,
que é o poderio da administração pública, né? O poderio de um governo na mão, como tem Zé Wellington, e tem uma possibilidade de ascendência, de influência, de negociação, não diretamente envolvendo dinheiro com prefeitos, e o que a gente tem visto aí é uma falta de mobilização, né? Os prefeitos têm feito campanha, têm feito conversações, mas muitos deles muito timidamente, ou para outros candidatos até, e aí mostra que Zé Wellington não decola nas pesquisas. E é alguém que tem mais do que o poderio financeiro, certamente tem pela estrutura, né? Um candidato à reeleição, mas mais do que isso, tem um poder político de barganha, de convencimento muito forte, e não tem até agora conseguido obter sucesso nisso, né? Isso. Ainda na coluna Giro, o delegado Valdir do PSL diz que Ronaldo Caiado não declarou voto para presidente da República, mas garante que a mulher do democrata tem candidato e diz o seguinte: Gracinha é Bolsonaro. O Ronaldo Caiado, né, tem tido essa postura, né, de não declarar candidato à presidência. E por quê? Porque sabe que tem votos em todas as esferas. Tem gente que vota Haddad e vota Caiado. Tem gente que vota Bolsonaro e vota Caiado. Tem gente que vota Meirelles, que vota Ciro, vota Marina e vota Caiado. Né? É um percentual que varia? Sem dúvida. Mas não é um eleitor fechado. Ao declarar voto para alguém tão controverso como é o discurso de Bolsonaro, Caiado arrisca perder, de repente, o seu voto. Não, se esse cara está com o Bolsonaro, então não quero. E essa é a única razão que faz com que ele evite esse anúncio. É o contrário também, né? Por exemplo, se ele declara voto o mais, vamos dizer assim, o mais lógico seria ele declarar voto ao Alckmin, né? Não. Que é o... É preciso que a gente entenda duas... Não, veja bem. É preciso que a gente entenda duas situações aí. Geraldo Alckmin é o candidato nacional do DEM, Partido da Independência, como você está falando. Só que o PDT também está dentro da campanha, fazendo campanha para Caiado em Goiás. E o PDT tem candidato, que é Ciro Gomes, inclusive, que está colocado. Está muito melhor colocado que Geraldo Alckmin, por exemplo, que é o quarto, o quinto, né? Então você imagina a situação. Ele declarou o voto para Bolsonaro, faz uma campanha para Bolsonaro, e é uma debandada dos ciristas que estão em Goiás fazendo campanha para ele atualmente. Então, é uma saia justa própria dessa curva de retalhos que foi montada em relação aos partidos que dão apoio. Repito, o DEM, como você disse, o PDT, todos esses partidos têm candidatos no plano nacional. Muito bem. Ainda o delegado Valdir, né, respondeu uma pergunta aqui, para falar em saia justa. A pergunta para o candidato foi: existiu um compromisso do PSL de não usar o fundo eleitoral. O senhor recebeu 420 mil do fundo. Como fica? A resposta do candidato, né? A decisão foi do partido. Eu pedi recursos ao PSL e parece que o fundo partidário estava comprometido com as despesas do Bolsonaro. Então, o único recurso disponível era o fundo eleitoral. Tenho minha campanha e quase 60 candidatos para ajudar e tinha uma escolha. Ou não seria candidato, ou pegava o dinheiro para mim e para os outros. Ou seja, pegou, né? Falou que nem pegar e pegou. Vou pegar, não vou pegar. Pegou. Daí, dá o meu. Não, me dá o dinheiro. Daí. Muito bem. Houve um evento do senador Hilder Moraes, tem liderança da Assembleia de Deus no Tatersal da Elite, que vai acontecer, aliás, vai acontecer hoje às 19 horas. E não amanhã, complicado. A campanha está acontecendo aí, já está o povo na rua, e o Will está escolhendo ainda suplente. Né? E agora arrumou um suplente que é um líder da Assembleia de Deus, né? Que é uma das agremiações religiosas pentecostais que mais tem seguidores, que mais tem adeptos aí no estado de Goiás. A expectativa dele é que isso aumente a sua popularidade nesse segmento religioso, mas tá parece ser coisa muito tarde, chegou no limite para você anunciar alguém. Não diz, não. 40 minutos do segundo Exato. tempo. Não, hoje é o último dia, uns 48, né? Uns 40 eram descontos, né? O Jackson Abrão, entrevista hoje às 11 horas, o coordenador da campanha do Ronaldo Caiado, Adib Elias, ao vivo no Facebook e site do Popular, né? Virou moda agora os jornais fazer transmissão ao vivo pelo Facebook, né? E o Jackson Abrão, titular lá da TV Anhanguera, fala com o coordenador da campanha de Caiado. Ainda nessa linha, termina hoje Sabatinas do Popular com os candidatos ao Senado. Alessandro Aquino do PCO às 10h15 e Jorge Cajuru, PRP, às 15h40, ao vivo no Facebook. Então, o povo investindo aí nas redes sociais, né, e os candidatos sendo entrevistados.
Muito bem. Bom, aqui em Anápolis, uma notícia, eu não tenho notícia de hoje, mas nesse final de semana se submeteu a uma cirurgia o bispo diocesano, né, Dom João Wilke, e as notícias de que ele passa bem, né? Então, o pessoal aí acompanhando os noticiários sobre a saúde do bispo diocesano que foi submetido a uma cirurgia neste final de semana e é preocupação aí para a comunidade católica da cidade. Muito bem. Ainda para fechar o programa, mais alguma informação aí, ou Jorge? Não, que eu tinha esquecido? Estamos bem cobertos. Muito bem. O Popular também, né, nessa linha que nós falamos aí, traz uma manchete sobre os candidatos que miram o voto da fé, né? Isso. Os candidatos que buscam os votos das comunidades cristãs, das comunidades evangélicas, com o objetivo de fortalecer as suas campanhas, né? Deixa eu ver aqui, os candidatos buscando esse voto das igrejas evangélicas, né, das comunidades católicas. Evangélicos são alvo principal dos candidatos, é a manchete do jornal O Popular. Uma outra manchete do Popular, ainda sobre dinheiro, né, nós falamos aqui da questão das doações, o Henrique Meirelles é o candidato a presidente da República pelo MDB e é um dos que está batendo do peito, dizendo que vai fazer a campanha com o seu próprio dinheiro, né? Então, ele, segundo a matéria popular, o empresário Glaustin da Fox, do PSC, que disputa a primeira eleição para deputado federal, o deputado José Nelton, do Podemos, que tenta uma vaga na Câmara Federal, e o senador Hilder Moraes, do DEM, candidato à reeleição, estão no ranking dos 20 candidatos do país que mais aplicam recursos do próprio bolso em suas campanhas eleitorais até agora. Os dados são do Tribunal Superior Eleitoral. O Glaustin é o 9º colocado com R$1.050.000, né, do próprio bolso. O José Nelton é o 14º, com R$1.002.000. E o Hilder Moraes ocupa a 19ª, com a doação de R$906.000. Então, são 4 candidatos de Goiás, além do Henrique Meirelles. Diz assim, o campeão de doações do próprio bolso em todo o país é também goiano. O presidenciável do MDB, Henrique Meirelles, ex-ministro da Fazenda, financiou com nada menos de que 45 milhões a sua própria campanha. O cara quando tem pode fazer o que ele bom, né? Fazer, 45 milhões na própria campanha. Muito bom. Muito bem, nosso tempo está esgotado. A gente agradece aí aos nossos amigos que nos acompanharam no programa desta segunda-feira. Você pode curtir, pode compartilhar. Nós temos a reprise a partir das 20 horas. Quero abraçar aqui o meu amigo jornalista Nilton Rodrigues, desejando aqui um bom dia para nós e parabenizando pelo trabalho, Marquetini. Valeu, um abraço, Nilton. Um abraço também para o José Justino Filho, que hoje está conectado. A Gise Borba também conosco. A Maria Santos, já mencionou, ela diz, bom dia, pessoal, estou tendo tempo de acompanhar o programa. Não estou tendo tempo de acompanhar o programa, mas estou sempre ligada. Parabéns pelo programa. Obrigado, Maria. A Maria Elza também conosco, obrigado. Isso aí, fim de programa. A gente volta amanhã, se Deus quiser, ao vivo, a partir das 8 da manhã, aqui nos estúdios da Mais FM. Obrigado a você que nos acompanhou. E até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã, Marquetini. Até amanhã, amigos. Um abraço a todos. Termina aqui o seu programa. Anápolis é notícia. Em instantes, você vai ouvir na Mais FM. Bom dia, alegria. Fique ligado na Mais FM. Tá na Mais, tá bom demais.